Olá! Nossa atividade de hoje de ciências vai ser referente ao que nós já estamos vendo sobre os animais de hábitos noturnos e diurnos. Então, vocês vão abrir lá na página 41, né? Nós vimos na última aula alguns animais que vivem aí, que têm hábitos noturnos, né? Ou seja, que têm atividades realizadas durante a noite. E nós vimos também que não são só os animais que têm esses hábitos diurnos e noturnos. Nós também vimos um pouquinho sobre as plantas, né? Então, algumas aí que abrem durante o dia e outras que abrem durante a noite. Então, nós vimos que não são só os animais, mas também as plantas possuem esses hábitos. E agora a gente vai conectar um pouquinho ao assunto aí, vamos falar um pouquinho sobre os animais extintos. Vocês já ouviram falar sobre extinção, sobre animais extintos. E nós vamos relembrar, tá bom? Então, lá na página 41, vocês vão ver que aparece uma figura também muito conhecida de vocês, que são os dinossauros, né? Com certeza você já ouviu falar sobre os dinossauros. Esses animais viveram há muito tempo no planeta Terra e hoje estão extintos, ou seja, não existem mais. Então, quando a gente fala que um animal está extinto, é porque ele não existe mais, tá? Não tem nenhuma espécie dele mais em nenhum lugar. Quando nós falamos que o animal está correndo risco de extinção, está quase em extinção, quer dizer que a gente ainda tem animais, a gente encontra esses animais na natureza, mas são menores, tem menores quantidades. Ou seja, se a gente não cuidar dessas espécies, eles sofrem o risco de desaparecer, de serem extintos, assim como os dinossauros, tá? E aí tem os animais que não estão nessa faixa de risco de extinção, tudo bem? Então, a nossa preocupação é com esses animais que estão correndo risco de extinção. Por exemplo, onça-pintada, mico-leão dourado, o boto, tá? São animais que estão correndo risco de extinção. Então, nós temos que cuidar dessas espécies, né? Algumas tartarugas marinhas, tá? Então, vamos lá. Os cientistas acreditam que uma das causas que podem ter provocado a extinção de alguns animais, como os dinossauros, foram algumas mudanças profundas que ocorreram na Terra. Então, a Terra ela vai passando por modificações ao longo aí dos anos, né? E algumas modificações acabam que os animais não se adaptam a essas mudanças que a Terra tem. E aí acabam que esses animais sofrem a extinção, como é o caso do dinossauro. Os cientistas acreditam que seja isso, tá? Outros animais sofrem, né, essa extinção por conta que acontece o quê? A destruição da natureza. Então, a gente, né, enquanto ser humano, destrói lá a floresta, o lugar onde esses animais vivem, para construir cidades, né, para construir estradas, e aí esses animais acabam que não têm um lugar para morar, para viver, e acabam que não sobrevivem em outros espaços, tá? E a gente vai invadindo aí o lugar desses animais, né? Outra também possibilidade da extinção é porque nós também, seres humanos, caçamos animais, né? Para usar a pele desses animais, para vender, né? Às vezes a carne desses animais, tudo bem? Então, são alguns pontos aí que acontece e que pode levar à extinção dos animais, tá? No caso dos dinossauros, os cientistas acreditam que é porque houve mudanças na Terra, então de temperatura, tá? Então esse tipo de mudança acabou que o dinossauro não conseguiu sobreviver, tá? Existem outras teorias também em cima da extinção dos dinossauros, tá? Olha lá, o dinossauro no passado, então a imagem que representa os dinossauros, esses animais viveram há muito tempo e hoje estão extintos. E hoje no presente, imagem que representa o esqueleto dos dinossauros a partir dos ossos que foram encontrados pelos cientistas, né? Então existem cientistas aí, historiadores que trabalham, né, procurando os fósseis desses animais, tá? E quando eles encontram, eles vão encontrando esses ossos, né, fossilizados, né, que vão ficando na terra e conforme os anos eles vão
ficando junto aí na terra, esse processo de fossilização aí. Então, os cientistas encontram, né, esses ossos e aí eles conseguem montar, né, os esqueletos desses animais. Então, existem lugares aí, principalmente nos Estados Unidos, grandes museus, onde tem, né, um dinossauro todo montado com os ossos que foram encontrados, tá? Aqui no Brasil também existem locais que os cientistas acabaram que encontraram alguns ossos, né, dos dinossauros. São lugares preservados, tá bom? São lugares que não podemos modificar, tá? Onde as pessoas vão lá, os cientistas vão lá e estudam sobre esses fósseis, tá bom? Atualmente, alguns animais correm o risco de deixar de existir, principalmente devido às modificações que os seres humanos têm feito nos ambientes. Então, aquilo que a tia Suelen falou, nós, enquanto seres humanos, nós vamos lá nas florestas, nós destruímos aonde esses animais vivem e acaba que leva à destruição desses animais, à extinção desses animais, porque eles acabam que não têm lugares para morar. Nós também fazemos modificações onde o clima também muda, né? Um clima mais frio acaba que fica mais quente e um clima mais quente que fica mais frio. Esses animais não se adaptam e acabam que ficam extintos, né? Estão sofrendo aí e quase correndo aí o risco de desaparecer, tá? Quando destruímos as florestas e os outros ambientes em que os animais vivem, eles não têm para onde ir ou o que comer e acabam morrendo, como é o caso do mico-leão-dourado. Outro motivo que pode levar os animais à extinção é a caça ou a pesca. Tudo bem? Que a tia também já falou sobre isso. Página 42. Mas, tia Suelen, o dinheiro no sistema monetário, a gente está na aula de matemática? Não, nós estamos na aula de ciências. Mas por que a apostila trouxe as notas do dinheiro? Porque os desenhos que tem nas notas são desenhos de animais que estão sofrendo aí o risco, correndo, né, o risco de desaparecer, de se extinguir, tá bom? Então, vamos lá, é uma homenagem aí das notas, né, que coloca-se aí os animais que estão correndo o risco de desaparecer, tudo bem? Então, vamos lá. No Brasil, alguns animais em risco de extinção estão representados nas notas do nosso dinheiro, que é o real. Você já reparou nisso? Olha lá na nota de R$2, nós temos uma tartaruga de pente. Recebe esse nome, pois no Brasil o seu casco era muito utilizado para a fabricação de pentes. Por isso, foi muito caçada e sofre o risco de extinção. Então, olha lá, o ser humano, né, destruindo a natureza, né? Teve há muito tempo, muitas pessoas caçavam essa tartaruga marinha para poder fazer pentes, né? E aí ela acaba que ela está correndo o risco de desaparecer. Hoje, aqui no Brasil, nós temos um projeto chamado Projeto Tamar, que cuida da preservação dessas tartarugas marinhas, né? Esse projeto está espalhado aí pelo litoral brasileiro. Nós podemos ver aqui mais perto de nós, fica em Ubatuba, né? Nós temos lá um local onde nós podemos ver essas tartarugas e onde tem todo um projeto, toda uma explicação, uma pesquisa. Então, quando vocês forem para Ubatuba, não deixem de visitar o Projeto Tamar. O Projeto Tamar também tem em outras localidades que ficam um pouco mais longe da gente, por exemplo, no Nordeste, tá bom? Então, a tartaruga aí marinha está sendo preservada graças a esse projeto, tudo bem? Hoje, se alguém ainda caça esse tipo de animal, é preso, tá bom? Pela polícia ambiental, tudo bem? Na nota de R$5, nós temos a garça branca grande. Por causa das suas penas, essa ave foi muito caçada no passado. Hoje em dia, não se usam mais penas como decoração e por isso podemos encontrar mais desses animais na natureza. Então, muitas aves que sofrem risco de extinção eram caçadas por conta das suas lindas penas. Por exemplo, a arara azul também é uma dessas aves, assim como a garça, que eram
caçadas aí por conta das penas, porque antigamente as pessoas usavam essas penas para decoração, às vezes elas usavam penas para fazer travesseiros, penas para fazer roupas, para fazer objetos, tá bom? Hoje em dia também é proibido, tá? Olha só, na nota de R$ 10 nós temos a arara vermelha. Apesar de receber esse nome, o corpo dela pode ter outras cores. Além da destruição das florestas, a caça desse animal também é um fator importante que o coloca em perigo. Tudo bem? Então, da mesma forma, a arara vermelha também corre o risco de extinção. Página 43. Olha lá na nota de R$ 20. Mico-leão dourado. Como você já viu, esse animal está ameaçado de extinção, pois o ser humano tem destruído as florestas nas quais ele vive. Então, o mico-leão dourado aí tem desaparecido porque os seres humanos têm destruído a sua casa, a floresta onde ele vive. Na nota de R$ 50 nós temos a onça pintada. Pois é, a onça pintada também é um animal que corre o risco de desaparecer. Apesar de de conseguir se camuflar no ambiente, corre o risco de extinção também pela destruição das florestas, tá? E na nota de R$ 100 tem uma garoupa, que é um peixe que pode ficar muito grande quando adulto e viver por até 50 anos. Mas a pesca em grande quantidade impede que a maioria viva tanto e hoje está ameaçado de extinção. Inclusive aqui no Brasil existe hoje em dia existe um período onde se pode pescar, tá? E você não pode pescar em qualquer lugar, você não pode pescar em qualquer época, tá? Existem leis em cima disso para proteger os peixes dos nossos rios, tá? Então, também muitas espécies aí que correm o risco de extinção por conta que teve uma época aí que não existia lei, que não existia projetos, né? E aí se pescou demais, né? E acabou que os peixes aí foram sumindo, tá bom? Algumas espécies, tá? E agora nós também vamos ter a nota, que a tia até já falou, a nota de R$ 200, tá? Que eles estão trazendo o lobo-guará. O lobo-guará também é um animal que está aí na lista de animais que correm o risco de desaparecer, tá? Por conta que também estão destruindo o lugar onde ele vive. Então, acaba que na hora que ele foge, muitos são atropelados, né, nas estradas pelos carros, eles não têm a comida que eles precisam por causa dessa destruição e eles acabam morrendo e aí eles estão também desaparecendo, tá? Agora que você já sabe que alguns animais correm o risco de deixar de existir devido à ação do ser humano, é importante pensar nas atitudes que você pode ter para não prejudicar os animais. Veja a seguir algumas dicas. Não compre produtos feitos com partes do corpo dos animais, como dentes, penas, entre outros. Então, quando vocês verem algum produto que tenha lá penas de animais, né? Então, vocês não comprem esses objetos. Não comprem animais silvestres, ou seja, aqueles que estão acostumados a viver na natureza, como as araras. Então, quando vocês virem em algum lugar que está vendendo araras, pode ter certeza que eles estão trabalhando de forma ilegal, tá? Geralmente as pessoas não têm autorização para vender araras, porque as araras, para você ter uma arara em casa, você precisa ter toda uma documentação, tá? De um lugar que se chama IBAMA, tudo bem? Então você tem que ter um documento do IBAMA para você ter uma arara, porque é um animal silvestre. Esse animal ele deve viver na floresta, tá? E não dentro de casa. Então, a maioria das pessoas que vendem essas araras, elas não têm autorização. Então, não comprem, tá? Deixem os bichinhos viverem felizes na natureza. Tudo bem? Vamos lá para a página 44 agora. Olha lá. São chamados de fósseis as partes encontradas de animais que viveram no passado, como os ossos ou impressões de animais como as pegadas e também o contorno de plantas em rochas. Então, lembra que a tia falou que existem cientistas que trabalham procurando esses fósseis aí, né? Esses ossos lá, quando a tia falou dos dinossauros, tá? Esses registros são estudados por
paleontólogos. O que são os paleontólogos? São cientistas que investigam como eram os animais e as plantas do passado. As pegadas também são importantes para que esses cientistas possam, por exemplo, saber o tamanho de um animal por meio da análise do tamanho da marca que ele deixou no solo. Então, olha só que trabalho importante, tá? Encontrar o fóssil de um ser vivo que já não existe mais em nosso planeta é importante para compreendermos como era a vida no passado, tá? Então, os paleontólogos são os responsáveis aí por estudar os fósseis, tudo bem? Olha só como que é um fóssil dos ossos de um animal que viveu no passado. Então, fica assim na Terra. E aí, esses paleontólogos, eles vão pincelando a areia, né? Para ver se naquele determinado lugar ele encontra algum osso. Por quê? Tem que ser bem delicado esse serviço, porque são milhões de anos que esses fósseis estão. Então, se eles vão de uma forma bem grosseira, eles podem acabar destruindo essa história aí, esses ossos, tá bom? Agora, nós vamos lá para a página 48, que nós vamos fazer alguns exercícios, tá bom? Página 48 a gente já fez o exercício 5, tudo bem? Nós vamos fazer o exercício 6 aí. Alguns animais são mais ativos durante o dia e descansam à noite. Sabendo disso, colhe os adesivos com as respostas corretas. Então, vocês vão lá no final da página da apostila, vocês vão ter, deixa eu te abrir aqui para vocês, para mostrar para vocês. Vocês têm aí, né, o dia, a noite. Sobrou, né? Vocês usaram esses adesivos lá no começo da unidade e sobraram alguns que vocês vão usar agora. Então, o coati se alimenta de que maneira? De dia ou de noite? Percebam aí que está dia, né? Então, a tia só vai marcar aqui para vocês saberem qual que é o adesivinho que vocês vão colar. Então, o adesivinho que está escrito dia, tá bom? A galinha dorme Ela dorme em que período? Da noite. O pássaro, ele canta em que momento? Ele canta de dia. A dama da noite floresce à noite. O camaleão é ativo de dia. Tudo bem? Então, vocês vão tirar lá os adesivinhos e vão grudar aí conforme as respostas. E aqui na página 50 e 51, nós estamos finalizando esta unidade. Então, tem uma atividade aí na página 51 para vocês fazerem. Então, vamos relembrar o que nós aprendemos aí. A presença e a intensidade da luz e do calor do sol influenciam o ritmo de vida de plantas e animais. Então, dependendo do sol, alguns animais e plantas têm os seus hábitos durante o dia, quando aparece o sol. E à noite, quando aparecem luas e estrelas, né? Outros animais e outras plantas aí têm os seus hábitos, né? As suas atividades durante esse período. Algumas plantas abrem suas flores somente durante a noite, como a dama da noite, representada na imagem. Outras plantas mantêm as flores abertas durante o dia. Então, nós vimos também que não são só os animais que têm os seus hábitos diurnos e noturnos. Nós também vimos que as plantas também têm esses hábitos. Alguns animais possuem o sentido da visão adaptado para enxergar à noite, por isso conseguem realizar as suas atividades nesse período. Eles são chamados de animais de hábitos noturnos. Então, nós vimos aí que os animais que têm os hábitos noturnos, eles possuem uma visão aí diferenciada, né? Eles conseguem enxergar no escuro, né? E nós vimos que um animal que não tem a visão tão boa como o morcego, ele tem outro tipo, ele tem uma maneira única, né, de conseguir enxergar. O que acontece? Ele emite um som, esse som bate em determinado objeto, na árvore, em algum lugar. Então, o morcego aí tem essa maneira diferenciada, né? Ele não tem a visão perfeita, como a coruja, por exemplo, que consegue enxergar à noite, mas ele faz de uma outra forma. Ele emite um som, esse som bate, né, nas árvores ou em determinado lugar que ele está, e esse som volta
e pela audição ele consegue saber aonde ele está e se ele está batendo em algum lugar ou se tem até algum animal, então se ele está sofrendo aí um perigo aí de ser caçado durante a noite, tá bom? Já os animais de hábitos diurnos são mais ativos durante o dia. Sabendo disso, pense em um animal de hábito diurno. O que ele estaria fazendo durante a noite? Retrate a sua resposta por meio de um desenho. Então, o que o animal aí que tem um hábito diurno, como nós que temos o hábito diurno, o que ele faz durante a noite? Ele descansa, ele dorme. Então, aqui nesse espaço, vocês vão desenhar um animal aí da sua escolha que tem hábito diurno, né? Então, não vão desenhar aí um gato, tá bom? Dormindo, porque o gato é um animal de hábito noturno, né? Então, escolham um animal de hábito diurno e desenhem ele aqui, né? Fazendo o que ele gosta de fazer durante a noite, que é descansar, dormir. Tudo bem? Então, essas foram as atividades de hoje. Na próxima aula, nós vamos finalizar aí a unidade fazendo as atividades do final da nossa apostila, tá bom? Um beijo para vocês!